Ora, olá a todos, mais uma vez, mais uma entrevista que eu vou trazer aqui para todos, conseguindo o nosso trabalho nas redes sociais e os conteúdos que nós vamos produzindo e que vamos colocando aqui no nosso site. Desta vez tenho comigo um grande amigo de há alguns anos já, Paulo Gerhardt, um dos palestrantes de maior relevo no Brasil e que fala sobre a área de vendas, autor de vários best-sellers sobre vendas, nomeadamente o mais famoso de todos, Coaching de Vendas, onde ele sugere uma nova abordagem à atividade comercial e da qual seguramente vamos falar um pouco nesta entrevista. Olá, Paulo. Como vão as coisas aí no Brasil? Tudo bem? Olá, Paulo, tudo tranquilo aqui, passando por esse momento legal aqui, que a gente sempre encara como desafio, né? Aqui no verão, né? Em pleno verão, Isso, estamos no nós aqui pleno verão. estamos já a apanhar um pouco mais de frio e de chuva. Bom, Isso. Paulo, eu se calhar ia começar por te perguntar um pouco sobre o teu trabalho. Que nos falasses aqui durante um minuto ou dois sobre as características essenciais do teu trabalho aí no Brasil e o que é que tens feito um pouco por aí. Perfeito. Eu trabalho aqui há mais de 20 anos, né, Paulo, com essa questão de treinamentos e consultorias e coaching na área de vendas. E o que a gente tem notado, na verdade, é que a grande demanda das empresas, elas crescem, na verdade, à medida que, obviamente, os períodos mudam, né? Então, esse momento agora, há um crescimento maior das consultorias, as empresas estão muito preocupadas com a questão das vendas, dos resultados, né? Em função da crise que se instalou no país. Então, há uma demanda maior dos aspectos de consultoria. Mas eu trabalho há muito tempo já com palestras, sou escritor já, como você já disse aí, de vários livros, com vários treinamentos na área de vendas, né? Então, eu trabalho já há bastante tempo com todas essas temáticas ligadas a vendas em empresas de pequeno porte, médio porte e grande porte no país. Muito bem, Paulo, sim senhor. Paulo, eu falei um pouco desse teu livro que tem sido um sucesso, não que os outros não tenham, mas o maior sucesso que tu escreveste aí no Brasil, o Coaching de Vendas. Tu queres nos falar um pouco sobre essa metodologia, ensinar-nos um pouco aqui em Portugal sobre a forma como tu encaras esta metodologia a que chamaste Coaching de Vendas? Perfeito, Paulo. Bom, o coach de vendas ele surgiu de uma série vamos dizer assim, de linhas, né? Eu já vinha trabalhando há bastante tempo com as vendas consultivas, vinha dando treinamentos, consultorias em cima das vendas consultivas. E em 2009, num projeto que eu estava com uma multinacional na área de telecomunicações, recebi um desafio muito grande, onde aplicar a metodologia da venda consultiva não estava dando resultado, os resultados que eles esperavam, né? Então, vinham perseguindo metas e não alcançavam. Quando eu fiz um diagnóstico, eu percebi que haviam muitas objeções à venda deles, né? E que ao tentar ofertar o produto, eles recebiam ainda mais resistência por parte dos clientes. Então, como eu já aplicava vários processos de coaching, né? Fiz a minha formação em coaching já há algum tempo, e nos processos de coaching, eu percebia que não havia uma resistência. Por quê? Porque a partir das perguntas que a gente faz para os nossos coaches, eles encontram as respostas para os seus problemas. Então, eles adotavam isso e não tinham grande resistência em aplicar aquilo. E alcançavam os resultados em pouco tempo. Então eu pensei, puxa vida, por que eu não posso usar o mesmo processo, a mesma estratégia com os clientes também? Ou seja, aplicando um conjunto de perguntas através de uma sequência, né, bem estruturada, para que esse cliente pudesse então chegar à conclusão de que uma determinada solução é a melhor solução para o seu problema. E foi a Claro. partir disso então que se montou um conjunto de perguntas seguindo o mesmo processo de coaching, né? Para que o cliente então chegasse à conclusão de que aquela fosse a melhor solução para ele. Faz todo o sentido, é como se o cliente vendesse ele próprio, verdade? Exatamente, ou seja, na verdade, tu não está vendendo para o cliente, entre aspas, né? Você está despertando no cliente o desejo de compra. Então ele passa a comprar de você aquilo que você, é lógico, aí tem toda uma estratégia para o vendedor fazer com que ele compre o seu produto, através das perguntas. As perguntas vão fazer com que ele escolha o seu produto. Claro, faz todo o sentido. Paulo, e
Tu tens também já olhado com alguma curiosidade para o mercado português e vais seguindo um pouco aquilo que se faz aqui. Tu encontras algumas diferenças essenciais entre a forma de fazer negócio em Portugal e no Brasil? Bem, Paulo, a questão, eu acredito assim, que seja muito parecida às dificuldades que os vendedores encontram, não só em Portugal, como aqui no Brasil, mas no restante do mundo também. O que muda, basicamente, são os momentos. Em momentos de maior dificuldade, maior crise financeira, econômica, obviamente, que algumas dificuldades aparecem um pouco mais fortes, né? Então, eu poderia dizer que vocês enfrentaram algumas dificuldades de vender alguns anos atrás, e agora tem outras dificuldades. Aqui também, né? Já tivemos momentos aqui de crescimento acelerado e agora estamos num momento ruim. E então aparecem outras dificuldades. Mas o que eu percebo assim que as dificuldades são muito parecidas, né? O mercado ele mudou, né? O mercado ele vem mudando continuamente pelas novas tecnologias. Então há hoje um grande número de fornecedores no mercado e esses fornecedores não são mais locais, eles são globais. Então isso afeta o mercado como um todo, né? Então nós temos hoje toda a informação a um clique da gente. Então isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil ou em Portugal. Então essas dificuldades todas mudam o comportamento do cliente, do consumidor, né? Então eu percebo basicamente, né, que, os remédios que podem ser dados, por exemplo, em Portugal ou aqui no Brasil, são muito parecidos para curar essas dificuldades, curar essas dores, né? É lógico que as empresas e os profissionais eles têm que entender que esse comportamento de compra, esse comportamento do consumidor, do cliente, ele mudou. E se ele não mudar para se adequar a essas novas mudanças, ele não vai conseguir mais vender como vendia no passado. Então essa é, vamos dizer assim, a grande aprendizado que a gente tem que fazer com que eles entendam, né? É que as coisas mudaram, a venda mudou, e o comportamento de venda, né, o comportamento, o processo, também tem que mudar. E usar todas as novas tecnologias que hoje estão à disposição. Claro. Oh, Paulo, como homem de negócios, como coach de vendas, consultor, quais são as tuas principais ideias sobre a forma de o Brasil sair da situação económica menos simpática em que se encontra agora? Se eu te desse o Brasil, nesta altura, para tu curares, não que esteja doente, mas que está a atravessar algumas dificuldades nesta altura, quais são as tuas ideias principais para fazer isso? Legal, é uma pergunta simples com resposta complexa, né? A crise que nós estamos passando aqui, ela é uma origem política. A origem dela é política. Então, eu vejo assim, claro que isso acaba afetando o aspecto econômico. As empresas, as pessoas ficam temerosas, não querem arriscar, querem guardar o dinheiro, as empresas acabam demitindo. Então, é lógico que tudo tem uma consequência no mercado e as consequências não são boas. Claro. Mas, assim, a solução que eu vejo, nós temos duas saídas, né? Uma saída que é a recuperação da credibilidade do país. Para recuperar a credibilidade do país, isso tem que vir do governo. Tá? O governo ele tem que tomar ações para punir efetivamente aos corruptores e aos corruptos, né? E ajustar a gestão pública. Né? Então, algumas medidas estão sendo faladas, né? Houve agora a mudança do ministro da Economia, mas tem que haver realmente ações, né? Ações do governo para recuperar essa credibilidade interna e externa. Então, obviamente que se o país tem a sua imagem afetada lá fora, isso acaba afetando aqui dentro também. Então, tem que recuperar a imagem externa e a imagem interna. Segundo aspecto que eu vejo de solução, tem que vir do mercado, dos empresários, das pessoas, que tem que entender que a crise ela tem um fundo muito psicológico. Então, obviamente que se eu disser assim, olha, existe uma crise, mas eu vou enfrentar essa crise e vou vencer. Eu conheço N empresas, N pessoas que estão vencendo na crise. Por que elas estão vencendo na crise? Porque simplesmente estão adotando posições diferentes, estão agindo de forma diferente, estão enfrentando de frente isso, né? E não estão tendo medo de arriscar, né? De investir, de propor novas situações,
novos produtos, novos serviços, né? Então tem vários segmentos aqui que estão... Tem gente que me fala assim, nunca faturei tanto como faturei no passado. Então, por que isso? Porque, mas a crise está instalada. E por que eles estão faturando? Porque estão fazendo diferente. Claro. Estão encarando de frente isso, né? Porque aquilo que a gente falou há pouco, né? A questão são as mudanças. Se eu enfrentar a mudança com novas respostas, eu vou ter novos resultados. Então é isso, né? Então não temer isso e ir em frente, tá? Isso mesmo, Paulo, isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Paulo, tu falaste aqui um pouco na introdução das novas tecnologias e na forma como isso mudou, quer o comportamento do consumidor, quer por força disso a forma como nós temos que vender hoje. Tu queres elaborar um pouco mais sobre isso? Então, a questão das mudanças, né? Eu comentei há pouco aqui que a grande quantidade de fornecedores, a internet hoje com a sua grande quantidade de informações e possibilidades de se vender, de se fazer negócios, né? De se comunicar com o seu cliente. Então hoje existe uma série de ferramentas que nós já estamos utilizando e viemos testando já há bastante tempo para nos comunicar com o mercado. Então usar as novas estratégias do marketing digital para criar, despertar o interesse dessa quantidade imensa de pessoas que estão na rede. Claro que existe uma quantidade grande de anunciantes, de fornecedores, né, de pessoas também tentando buscar o seu espaço dentro da rede. Então você tem que buscar, na verdade, uma segmentação, ou seja, uma diferenciação, buscar segmentos, algo realmente que vão ter interesse pelo teu produto ou pelo teu serviço, né? E é isso que a gente vem fazendo tanto para nós, né, para a minha atuação, para a atuação da minha empresa, né, quanto também para a atuação das empresas que a gente tem prestado a orientação e consultoria. Então, é encontrar segmentos-alvo de mercado onde você realmente seja diferenciado. Ou seja, é onde eles vão valorizar aquilo que tu tem de diferente. Tá? Então, como é que a gente busca isso? A gente pesquisa o mercado hoje tentando entender as dores, né? Quais são os principais problemas desses segmentos. E aí você aborda essas dores. E aí você usa a estratégia da proeminência. Ou seja, você dá conteúdo, você dá bastante coisas, e-books, grava vídeos, publica artigos, né? Então você vai realmente dando coisas para o cliente para que realmente ele perceba que isso é importante, que isso é relevante. Que se ele aplicar uma dica sua, uma estratégia sua, aquilo faz sentido e dá resultado para ele. E aí você ganha importância. Isso vale para qualquer segmento. Então, se você vende, por exemplo, você atua numa pet shop, que é um mercado hoje que está aquecido, mas são muitos fornecedores, então mas você vai lá e começa a falar de determinados assuntos que são de interesse daquele público. E aí você diz, puxa, que legal, isso aqui é uma dica legal, vai lá, aplica, pô, gostei muito, vou seguir essa empresa, vou seguir esse profissional. E aí aquele profissional passa a ter relevância. Não adianta ter um monte de views nas minhas páginas, eu preciso ter resultados. Então, é a partir desse momento que eu tenho pessoas que me seguem, eu vou ter que buscar os contatos dessas pessoas, ou seja, ter leads, né? E continuar fazendo ações com esses leads para que eles se tornem cada vez mais qualificados, né? Então eu passo a ter leads qualificados que me seguem e vai ter determinados momentos que eu vou poder vender para esse lead. Por quê? Porque agora eu tenho autoridade junto a ele, eu tenho relevância para ele, eu dou muitas coisas para ele. Em determinados momentos, quando eu estiver vendendo alguma coisa, ele vai me comprar porque eu já tenho relevância para ele, ele já tem confiança em mim, no meu trabalho, ou tem na minha empresa, enfim. Então isso que você tem que trabalhar hoje no mercado, trabalhando todas essas estratégias em conjunto, com todas as mídias. Nós podemos usar a internet, usar o e-mail marketing, nós podemos usar vídeos, podemos usar... tem hoje o marketing da proximidade também, que já é utilizado, né? Então, tem hoje N empresas que estão usando aqui no Brasil hoje, aqueles beacons, né? Onde você se aproxima de uma determinada loja, né? Ou de um determinado produto, e aquele produto se comunica contigo via um aplicativo do celular. Mas sem estratégia isso é vazio, isso funciona como um spam. Então, tendo estratégia para tudo, você consegue então unir essas estratégias e ter resultados muito significativos. Muito bem, Paulo. Paulo, 2016 parece ser o ano em que nós aqui em Portugal vamos ter a oportunidade de te ver, verdade? Quais são as principais ideias e os
principais conteúdos que tu planeias trazer a Portugal, aos vendedores portugueses e para nos ajudar a todos a vender mais? Legal, Paulo. Então, a gente resolveu então ingressar aí no mercado de Portugal, porque acredita no mercado de Portugal. É, são similares, muitas, como a gente comentou aqui há pouco, né, são muito similares as dificuldades, as soluções que nós podemos apresentar. Então eu quero levar para Portugal todo esse conhecimento, toda essa experiência que a gente teve durante mais de 20 anos aqui no Brasil, né, desenvolvendo então estratégias, tanto de marketing quanto de vendas, especialmente essas novas ferramentas como o coach de vendas, como o marketing de resultado, o marketing digital, todas as novas estratégias das que eu chamo das regras de ouro da nova prospecção de vendas. Então trazer tudo isso, né, trazer, aportar em Portugal todo esse conhecimento, todas essas novas estratégias e ferramentas, através, né, de aquilo que eu falei antes, de conteúdos, né? Eu vou disponibilizar para o mercado aí e-books, artigos, vídeos, ferramentas, planilhas. Então eu vou disponibilizar isso para o público aí e depois, obviamente, oferecer os nossos produtos, os nossos cursos online, as nossas palestras online, ou seja, tudo aquilo que a gente tem oferecido aqui no Brasil, oferecer aí em Portugal, de acordo com as necessidades do mercado português. Muito bem, Paulo. Sim, senhor. Diz-nos apenas onde é que os portugueses, os vendedores portugueses, podem seguir o teu trabalho. Bem, Paulo, o pessoal pode seguir o meu trabalho aqui no meu blog www.paulogueira.com.br, que está aqui na tela, né? Nesse blog o pessoal vai ter acesso a todo o conteúdo que eu publico, artigos, vídeos, a gente disponibiliza das minhas ferramentas ali que a gente está distribuindo. E ali você tem acesso então a tudo aquilo que a gente faz aqui no Brasil, que vai então estar aí aplicando também ou disponibilizando em Portugal, certo? A ideia é que isso a gente já comece a partir de janeiro a disponibilizar esses conteúdos, né, para o pessoal aí. E provavelmente a partir de março a gente lance os primeiros produtos nossos aí, os cursos, o curso online, especialmente o Vendedor Coach, né, que é o curso que segue a metodologia do coaching de vendas, né? Então a gente deve estar disponibilizando ele em Portugal a partir de março, né? Essa é a nossa ideia. E provavelmente a gente vai estar ouvindo o mercado de Portugal também, escutando o mercado, para saber o que o mercado gostaria que a gente fosse oferecer aí também, né? E a gente vai poder então estar colocando aí cursos, palestras e e-books, livros, enfim, tudo aquilo que a gente tem aqui já no Brasil. Muito bem, Paulo. Obrigado por esta entrevista. Obrigado por te dares a conhecer também aqui ao mercado português. Vai ser um prazer para nós aprender contigo durante ou a partir de 2016. Quando a mim resta despedir-me, lembrar-vos de que continuamos a publicar estes conteúdos sempre no nosso website www.paulovilhena.com. Mais entrevistas interessantes aparecerão, mais conteúdos chegam praticamente diariamente ao nosso website. Portanto, mantenha-se em linha connosco, mantenha-se em contacto e até sempre. Adeus.